Olá pessoal, a gente está aqui mais um episódio do Pod Vico, novamente com nossos amigos Luan e doutora Nirvana. E hoje a pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a diferenciação de fórmulas dos manipulados que podem ajudar na adesão ao protocolo. Que tipo de material vocês conseguem utilizar para facilitar essa adesão do paciente? Chamamos de formas farmacêuticas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa separar é o que seriam fórmulas e o que seriam formas farmacêuticas, tá? As fórmulas é tudo o que a gente vai estar entregando a você. É lá o composto que tem os ativos e vai uma base. As formas farmacêuticas, aí sim é a estrutura que a gente vai estar entregando a você. Por exemplo, a forma farmacêutica da cápsula. E aí dentro dessa forma farmacêutica de cápsula a gente tem, por exemplo, cápsula sublingual, cápsula de liberação prolongada, tem o comprimido, tem os sachês, tem o chocolate, porque hoje está um boom de chocolate. Então tem os chocolates também que dá para entregar para você. E aí tem fórmulas líquidas, tem fórmulas semissólidas, tem fórmulas sólidas. Então as formas farmacêuticas são as variações que a gente pode estar te entregando um determinado produto. Perfeito. Isso facilita a adesão do paciente, no fim das contas, ao protocolo, né? Por exemplo, você falou de chocolate. Eu acho que vocês fazem ômega 3 em chocolate, não é isso? E aí, o paciente que ele está em dieta, ele não quer quebrar a dieta dele, às vezes ele tem ali já o manipulado, já o ômega 3, num chocolate que não vai fazer ele sair da dieta, mas ajuda ele a matar aquela vontade de doce que ele tem no dia a dia, né? Um docinho pós-almoço, alguma coisa assim, mas ele está consumindo uma fórmula. Não só o chocolate, como a gente consegue fazer outros tipos também. Isso é uma estratégia que nós usamos, né? Dessa adesão ao tratamento. E não só o ômega 3 que a gente consegue. Algumas substâncias a gente consegue fazer isso também. A gente está tendo pacientes autistas, né? Que eles não conseguem deglutir, né, a cápsula. Então a gente tenta ali uma estratégia para que ele consiga. Falando desses pacientes em específico, tem uma vitamina que ela é chamada de vitamina B2 ou riboflavina. Onde ela toca, ela cora de amarelo. Pode ser a menor dosagem que for. E tem alguns pacientes que eles não conseguem não se dão bem com o amarelo, né? Exatamente. E aí a gente tem que fazer um ajuste de cor, e esse ajuste de cor em xarope, em suspensões, é muito delicado. Então, muitas vezes, a gente fala para o prescritor que está lá na ponta, falando, prescrevendo para o paciente, diz, a gente tem uma nova solução para você. Aí, essa nova solução para você é colocar em chocolate. Porque você o chocolate ele é tão forte, né? E que você não vai ver a cor ali, né? Exatamente. Perfeito. Entendeu? Não só as vitaminas, o ômega 3 também que você falou, tem gente que depois que toma fica com aquela sensação de peixe. Sim. Né? E aí a gente, por uma diferenciação, pesquisando lá, estudando, viu que tem outras variações de ômega 3 que a gente também pode estar colocando em chocolate. E vem um adendo, né? Porque o chocolate é um chocolate terapêutico. Então não é um chocolate normal. A gente faz uso de uma base específica e ali sem adição de nenhum tipo de conservante, de nada. Porque eu acho que a gente tenta fazer fórmulas o mais hipoalergênicas possíveis, tá? Então não só o chocolate, a gente tem também os sachês. O pessoal gosta muito de colocar sabor no sachê, então tem variações de sabor, inclusive tem sachê que é efervescente, tem sachê que não é efervescente. Desmistificando, vitamina C não é laranja. Então vamos colocar esse adendo aqui, vitamina C não é laranja, porque todo mundo acha que a vitamina C é laranja. A cor dela é laranja, né? Até porque vem da ideia da laranja. Sim. Então a vitamina C é um pozinho transparente, Isso. né? É um cristal. É um cristal, né? Branquinho. Mas tem algum motivo específico para normalmente ele ser comercializado ali naquela cor laranja ou efervescente? Para dar a ideia da laranja a fruta, no caso. É tanto que se você for olhar, você não vê uma vitamina C com sabor de uva. É verdade. Né? E o sachê também, o sachê, aquele pozinho que a gente consegue colocar no sachê, é que muitos nutricionistas, acho que a maioria nutricionista, né, que prescreve algumas substâncias ali que ele passa de um determinado gramatura e a gente, se for colocar numa cápsula, serão várias cápsulas, né? Então, assim, o incômodo de tomar 4, 5, às vezes 6 cápsulas... Às vezes o esquecimento de tomar a cápsula, né?
E você, tipo, tomar 6 cápsulas de uma vez é pesado, né? Então, assim, a gente consegue colocar num sachê como uma estratégia também para essa adesão do tratamento do paciente, para facilitar. Perfeito. Eu digo o seguinte, quando a gente faz fórmulas sólidas, né, ali, cápsula, comprimido, a estabilidade é maior e você tem uma propensão de validade maior daquelas substâncias. Quando a gente vai para fórmulas líquidas, né, como o xarope, vamos dizer assim, as suspensões, a validade ela é um pouquinho menor, por isso essa também grande diferença de farmácia de manipulação para a indústria, a validade é um pouquinho diferente, porque como ali tem uma parte de água, tem uma parte líquida, dependendo de como o paciente armazena, influencia. Então a gente já faz o ajuste da fórmula pensando em todas as possibilidades do paciente. Porque tem paciente que compra com a gente, aí ele está aqui em Caruaru, mas a gente sabe que ele pode ir para qualquer parte do país. Então aquela fórmula precisa ter estabilidade suficiente para aguentar ir para o norte, para o sul. A gente já atendeu paciente de fora do país. Então precisa aguentar essa a gente chama os aspectos organolépticos da fórmula, né? Que é a cor, o odor, a viscosidade. Isso tudo é pensado para a necessidade daquele paciente e para as substâncias que estão ali dentro. Uma outra coisa extremamente polêmica é zinco e ferro nas fórmulas. Então, se tem zinco e ferro nas fórmulas, a fórmula vai travar, vai dar gosto, o zinco e o ferro. Às vezes, quando você toma um xaropezinho lá que é polivitamínico, que tem zinco e ferro, aquele gostinho travoso é dos dois. É dos dois. Então, no mercado já existem os que não ficam esse gosto, tá? Então, são os testes freeze. A pessoa consegue estar fazendo uso em xarope, em suspensão, em sachê, e não vai sentir o gosto. Ou então você pode trazer, por exemplo, esse ferro, esse zinco para cápsula, porque como você vai deglutir... Não vai sentir o gosto do... Exatamente. Perfeito. Acho que outro ponto também são as cápsulas sublinguais, que hoje em dia está todo mundo falando das cápsulas sublinguais. É aquela cápsula que você consegue colocar debaixo da língua e evita o efeito de primeira passagem. O que é isso? Tudo que a gente ingere por via oral precisa ser metabolizado no fígado. E às vezes o paciente não tem condições, seja por uma esteatose hepática grau 3, seja por uma hepatite, seja por algum agravo de saúde, ou porque o paciente é uma polifarmácia, o que isso significa dizer? Toma muito fármaco durante o dia, não é isso? Exatamente. Então tem paciente que a gente atende que às vezes tem 15 medicamentos num dia só. Isso vai sobrecarregar a função hepática, no caso, não é isso? Exatamente. Então, as cápsulas sublinguais, dependendo da substância, porque tem que saber qual é a substância que pode e qual é a substância que não pode. Então, dependendo da substância, quando você coloca embaixo da língua, é bem vascularizado. Então, cai direto na corrente sanguínea. Evita o que a gente chama de efeito de primeira passagem, não sobrecarregando o fígado. Perfeito. Né? Indo para a parte dos cosméticos, aí o universo aumenta em quantidade absurda, principalmente de bases que a gente utiliza. Então, que normalmente o pessoal pensa que é só creme e gel, a gente tem inúmeros. Então, um creme, tem vários tipos de creme, sabe? Creme no iônico, creme lanete. Eu quero um creme para deixar a pele, a gente diz assim, mais opaco. Um que demore mais a liberar o ativo, e um que tenha menos taque. Tem pessoas que precisam utilizar um creme que fique mais tempo na superfície da pele para fazer a oclusão. Tem pessoas não, que precisam de uma determinada fórmula que a absorção seja muito rápida. Tem pacientes que têm dermatite atópica que o creme não pode ser muito viscoso, porque na hora que vai passar, dói. Então você tem que fazer uma fórmula... Que se torne mais suave o creme, né? O toque. Exatamente. E aí entra na parte das loções, os sérums. O paciente tem pele acneica, vai estar utilizando creme no rosto? Não é mais indicado. Então você tem o gel, tem o sérum. Qual tipo de sérum você vai estar utilizando? Sabe? Então, as formas farmacêuticas e as variações são inúmeras, são diversas. Então, vai dentro daquela questão da individualização, né, do tratamento, para a gente entender, peraí, esse paciente está precisando de um gel, esse paciente está precisando de um creme. O protetor solar, que a gente falou até num episódio passado, dos homens utilizando protetor solar, às vezes se sente melequento, né? Sim, porque não tem o costume, né? Essa seria a palavra. Mas já existe em gel.
Então não tem mais a questão de dizer assim, ó, não vou usar porque só tem creme. Não, você pode usar porque agora tem em gel. Então vai do conhecimento, vai da procura do paciente para saber qual a possibilidade que ele tem. Nirvana, tu abriu aqui uma interrogação na minha cabeça. Eu já ouvi falar sobre protetor solar em cápsula. Funciona de verdade? No mercado existem alguns ativos, tá? Que pela função antioxidante dele, pelo mecanismo de ação dele, eles são chamados de fotoprotetores orais, tá? Mas isso não significa dizer que ele pode ser utilizado sem o protetor solar de uso Que tópico. só ele Ele não vai dar resultado. substitui. Ele não substitui. Ele vai ser um complementa- potencializador, no caso. Exatamente. Ele complementa, tá? E aí eu posso estar falando do famoso Polypodium leucotomus. Então é uma substância muito utilizada no fotoprotetor oral. Mas aí vai um adendo. Ele de uso único, sozinho, Não supre. não supre. Tem Perfeito. que ser o de uso tópico e também o de uso oral. Perfeito. Também tem a questão das embalagens, né? Do cosméticos, que pouco, pelo menos na minha graduação, eu vi pouquíssimo, assim, e deveria ser mais Mais introduzido, abordado, né? mais abordado durante a graduação, porque a embalagem, ela tem um principal ali, um dos principais são as embalagens. Porque se você colocar uma embalagem que não seja correta para para uma determinada substância, a gente pode perder a substância. Né? Então, essa questão de oxidação da substância. Enfim, eu acho que tem um leque aí de várias possibilidades negativas que essa troca de embalagem, se a gente colocar uma determinada embalagem que seja ruim, a gente pode perder. Então, Pessoal que usa hormônio via tópica, né, que é o transdérmico, via transdérmica, na verdade, é aquela embalagem que é utilizada, né, que é o pumpzinho que você aperta e sai uma determinada quantidade, ali é uma embalagem pensada justamente para a utilização hormonal, porque todas as vezes quando você aperta, sai a mesma quantidade todos os dias. Que já imaginou você pega no gancho de longe, já imaginou você utilizar uma embalagem que hoje sai uma determinada quantidade? E amanhã sai um pouco mais ou um pouco menos. Aí Erickson está utilizando um hormônio, num dia ele está tomando X, no outro dia ele está tomando 2X, no outro dia... Desregula totalmente. E aí, como é que o corpo vai estar funcionando com Sim. isso? A parte básica também, que é das cápsulas, às vezes o pessoal diz assim, vamos sempre estar utilizando cápsulas sem corante, sem cor. Mas às vezes a gente pega paciente até analfabeto e que a variação da cor... Ajuda ele a distinguir qual cápsula é Exato. o manipulado, né? O ativo. Então, você pode conversar isso com a farmácia. Às vezes a gente tá com prescrição que tem 6 fórmulas lá, tá? E aí não tem nenhuma observação específica do corante. Você pode dizer, ó, será que a gente consegue estar colocando essa numa toda branca, essa numa incolor, essa numa branca verde? Os tamanhos são diferentes. Porque na hora que você for tomar, melhora. A percepção do paciente. Porque né? às vezes a gente está conversando com os pacientes, até quando não é medicação manipulada, né? Às vezes quando é medicação industrializada mesmo. Por conta do formato ser muito parecido, tem paciente, principalmente idoso, Que toma medicação repetida ou não toma, né? porque acha que já tomou. Entendeu? Então isso vai muito também da orientação farmacêutica e da conversa do paciente ali no balcão, sabe? Perfeito. E de sempre ter o farmacêutico à disposição. Então, às vezes o pessoal está atendendo na frente da farmácia e diz, ó, dá um pulo aqui na frente para conversar com esse paciente, vem fazer uma orientação farmacêutica aqui. Eu acho que tem essa observação que dá pra gente Trabalhar né? em cima, né? Trabalhar em Isso. cima. Perfeito. E sempre respeitando, obviamente, deixando bem claro, sempre respeitando a prescrição, né? Ainda dentro desse mundo das formas, né, que vocês conseguem trabalhar. Uma coisa que eu já recebi muitas perguntas no meu Instagram é sobre manipulação, por exemplo, de proteína, de whey protein e creatina. Creatina eu sei que você consegue manipular com sabor e etc, porque por mais que a creatina normalmente não tenha sabor, tem gente que não gosta, né, da creatina. Eu tenho uma amiga que ela não toma de jeito nenhum porque ela diz que odeia o gosto da creatina. E o whey protein, algumas pessoas também têm essa dificuldade, porque o whey ele tem uma infinidade de marcas, uma infinidade de sabores, e às vezes o mesmo sabor de marca para marca varia tanto que a pessoa gosta da marca X, quando compra, por exemplo, o whey de morango da marca Y, acha extremamente enjooso e perde o whey inteiro. Então, existe alguma outra forma de você manipular o whey protein e a creatina que não seja em pó, que não seja
num sachê ou algo assim? Por conta da gramatura, a primeira pergunta que eu acho que a gente iria fazer para a pessoa é quantas gramas você toma? Sim. Dependendo de quantas gramas você toma, aí as possibilidades aumentam. Então, por exemplo, até 5 gramas dá para colocar no chocolate? Dá, a gente consegue colocar no chocolate. Consegue colocar numa goma, consegue colocar no... Mas consegue. dosagens mais altas já dificulta, né? Até porque aí, se fosse entrar numa cápsula, ia ser uma cápsula muito extensa, né? Pronto. e o quantitativo de cápsula. Sim, É aí ou que a isso, gente né? Você ia entra. ter que fracionar a dose de uma forma muito O que uma farmácia grande. de manipulação poderia fazer é, exemplo, Edson precisa tomar 30 dias, todos os dias ele toma creatina. Você pode falar com a farmácia e dizer o seguinte, ó, das 30 que você vai manipular para mim, manipula 15 com um sabor e 15 com outro sabor, que pelo menos eu não enjoo. Você quando tem eu tô essa diferença, né? tomando. Até nisso, E né? essa diferença que você fala, por exemplo, de morango de uma marca e o morango do outro, é porque no mercado farmacêutico, quando a gente compra dos distribuidores, dos fornecedores, não existe só um tipo de base de morango, sabe? Existem vários tipos de base de morango, inclusive uma bem simples. Tem base de morango que é hidrossolúvel e tem base de morango que é lipossolúvel. Só essa diferença da natureza da Já base. muda o gosto. Totalmente. Existem bases que são efervescentes, existem bases que não são efervescentes. Muda completamente a experiência, sabe? Tem base que é de morango, que é um flavorizante. Tem base que é um edulcorante. Muda completamente a aparência do produto. Perfeito. Sabe? Ó, e um dos pontos da creatina que muitos amigos meus perguntam também é essa questão de a gramatura da creatina. Porque vamos colocar uma dosagem relativamente padrão, que é 3 gramas. Isso. 3 gramas hoje você coloca em quê? 4, 5 cápsulas, né? Então a gente consegue colocar em um sachê as suas 3 gramas e ali vai ter exatamente 3 gramas. Exatamente sua quantidade. Isso Então, facilita até para você tomar, né? quando Porque às você vezes até o pega- próprio scoopzinho que vem nas marcas, ele diz 3 gramas, mas às vezes tem menos, às vezes tem mais. E você não consegue, ao olho, Deixar retinho, né? você não Ali. consegue deixar 3 gramas. Você É. vai colocar mais, vai Sempre colocar vai ter uma menos. diferença. Então ali a gente consegue personalizar ele A para dosagem que unitária. contenha Né? 3 gramas. Eu, por exemplo, já passei um bom tempo tomando a minha dosagem de creatina errada porque o meu scoop estava errado. Eu tinha que tomar 5 gramas de creatina diária, isso já faz um bom tempo. E o scoop que eu tinha era de 3. Mas na embalagem dizia, contém scoop de 5 gramas. E aí, eu nem lembro mais qual era a marca. Mas aí eu tomava, crente de que eu estava tomando 5 gramas diárias, e eu estava tomando 3. Até que um dia, o meu pai foi tomar, pegou um outro scoop que era de 3 gramas e botou, e viu que dava, a gente viu que dava a mesma quantidade no copo. E aí, quando eu peguei o de outra marca, que tinha um scoop que era realmente 5 gramas, eu vi que eu estava tomando 2 gramas a menos. Ou seja, a quantidade de creatina da minha dose diária que eu perdi nesse tempo foi absurdo. Já no sachê, eu não teria esse problema, Não porque eu teria. só abro o sachê, Só boto toma. no copo e tomo. E falando de forma farmacêutica e de embalagem que Luan falou, tem uns sachezinhos que, se você quiser até levar para academia, o sachê já vem pronto e vem com a tampinha, porque é só você colocar uma determinada quantidade de água, fecha ele, agita e toma. Não precisa nem da garrafa, no Não caso. precisa nem da garrafa. Então, para você ter Perfeito. ideia da facilidade que a farmácia de manipulação consegue trazer. Oferece, né? Tem fórmula que a gente consegue estar colocando em... A gente diz que é como se fosse um iogurte para criança, porque a gente tem muito isso também de criança e de idoso. Que é difícil, é um É, pouco mais difícil de trabalhar, né? Então, por exemplo, tem fórmula que é em iogurte. Então a gente consegue... tem fórmula que é iogurte que não tem lactose. Então você vai vendo as características à medida que você vai aprofundando um determinado ponto, Sim. uma determinada forma. Por isso que é manipular, né? A gente manipula de acordo com o que aí. Com a necessidade do paciente. E Isso. quanto mais você conhece o seu paciente, mais fácil de acertar, né? Exatamente. E ainda nessa parte das formas, a gente tem muita gente que tem a particularidade de ser vegano, por exemplo, né? Não consome nada que venha de proteína animal. Vocês têm algo que atinja esse público também? Sim. Existem cápsulas hoje que são veganas. Então tem cápsulas que é formada de tapioca, tem cápsula que é formada de clorofila. Então a gente consegue atender o paciente também nessa característica, né, nessa personalização de vida dele, de condição de vida dele. As fórmulas em sachê a gente pode estar utilizando também, porque as bases não levam nada
teoricamente, não estaria dentro desse... Nada que seja testado em animal tem origem animal, né? Exatamente. Assim. E aí a gente faz um adendo também, os cosméticos da gente não é testado em Em animais. animais, Assim perfeito. como os recipientes também da gente, né? A gente consegue também tá colocando aí para o público vegano, Que se adequa, né? Sim, que se sim. adequa ao público também. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, muito obrigado por tirar as nossas dúvidas e por estarem sempre dispostos a esclarecer aqui as dúvidas de um público geral, né? Até uma próxima e um forte abraço. Valeu, Tchau, obrigado. tchau.